Você também recebe cada vez mais notícias de jovens com câncer? Será que isso é verdade? Oi, pessoal. Meu nome é Lucas e, para quem não sabe, eu fui diagnosticado com o sarcoma de Ewing, que é um tipo de câncer, aos 34, 35 anos. E cada vez mais eu recebo essa notícia, né, de jovens com câncer e vejo também no hospital. Então eu decidi de usar a minha própria experiência, né, o que aconteceu comigo, para descobrir um pouco o que está por trás disso, porque a gente vê cada vez mais jovens com câncer. No meu caso, quando eu descobri que era um sarcoma de Ewing, foi realmente um choque para mim. Como eu disse, eu pensava que era uma hérnia de disco, eu pensava que era algum problema na coluna, né? Eu nunca imaginei ser um câncer. A gente liga muito câncer com, muitas vezes, com uma doença que vem para pessoas mais velhas, né? E não para um jovem, né? Mesmo que eu não fosse tão jovem, eu era considerado jovem para ter um câncer e por isso também uma das razões de ser um difícil diagnóstico, né? Mas a realidade é que quando eu fiz o meu tratamento, eu estava com muitos jovens e os médicos falavam para mim: isso é um fato, cada vez mais nós temos jovens com câncer. Bom, vamos ao que temos sobre dados, né? Infelizmente, como eu disse, eu não estava sozinho, tinha muitos jovens, né? E a gente pode verificar aqui uh, pela National Cancer Institute, NCI, que é o Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos, né? A taxa de incidência de câncer entre jovens de 20 a 29 anos tem aumentado muito ao longo dos anos, né? Dos últimos anos. E nós vemos também que os tipos mais comuns de câncer nessa faixa etária, entre 20 e 30 anos, são eles o câncer de mama, que aparentemente acontece muito, linfomas, né, que são, na verdade, são câncer que acontece no sistema imunológico, né, nos linfócitos. Depois nós temos os tipos de melanoma, que são o câncer na pele. E depois, que é o meu caso, são sarcomas, né, são cânceres que ocorrem em tecidos moles, que estão entre os músculos, os ossos e os próprios ossos, né? Também tem um sarcoma, o meu no caso é o Ewing, foi no osso e também nos tecidos moles, né? Agora que está constatado que o número aumentou, por quê? A pergunta é o porquê que isso está acontecendo, né? E vários estudos foram feitos, vários estudos sérios, que a gente precisa analisar, estudos que são sérios, estudos que são comprados, porque muitas vezes o que ocorre, uma grande indústria, né? A indústria, não sei, por exemplo, do cigarro, vai pagar para fazer certos estudos e, e eles vão querer um resultado que vai mais com o viés, né? Vai mais com o que eles querem ouvir, o que eles estão pagando para ouvir, né? Então, estudos sérios estão sendo realizados e o que a gente pode constatar é que provavelmente a primeira coisa é a vida moderna, a vida que a gente leva hoje, com ultraprocessados, poluição, estresse, é uma das maiores causas prováveis do câncer, né? Temos escrito aqui, mais ou menos traduzido, tá? Causas como poluentes no ar, alimentos processados, substâncias químicas e até mesmo o uso de pesticidas estão ligados ao risco de câncer e comprovados. Esses fatores estão cada vez mais presentes em nossas vidas. O que eu acho é que a vida que a gente leva agora, a gente não tem dados suficientes para saber, por exemplo, com os eletrônicos, a quantidade de tempo que a gente fica perto de eletrônicos, celulares, computadores, não sei. A gente precisa cada vez mais, né, dessa eletricidade e desses produtos aí eletrônicos, que a gente precisa ficar perto, né, cada vez mais frequente. A gente não tem dados na história de como isso pode fazer mal, né? Acarretar todo esse tempo usando esses eletrônicos, como vai ficar a nossa vida, né? E essa é uma teoria minha. E o grande problema que eu vejo é o ciclo que isso cai, né? Nós temos que produzir mais, se alimentar mais rápido, mais facilmente, porque a gente está ocupado trabalhando, a gente não consegue mais equilibrar nosso estresse, porque a gente está sempre ultra conectado, recebendo mensagens, e-mails, tudo é muito instantâneo hoje em dia, a gente quer
resolver os problemas no mesmo instante. Isso é um ciclo que a gente não consegue sair. Vocês conseguem ver que é um ciclo, a gente tenta melhorar, mas infelizmente a gente não consegue sair porque é a nossa vida moderna. O que eu ouvi muito, né, foi: ah, mas câncer é genético, né? Ah, mas sua família teve câncer. Alguém na sua família teve câncer, né? Perguntas assim e afirmações assim. E quando eu fui verificar com os médicos do hospital que eu faço tratamento, eles todos negaram. E o fato é que na minha família não se tem constatado nenhum sarcoma. Ninguém teve câncer no osso ou nos tecidos moles. Tem histórico de câncer, sim. Infelizmente a minha avó paterna passou por um câncer, mas não teve nada a ver com o meu câncer, né? Então, a genética, sim, é um fator de risco, mas precisa fazer muita atenção, porque é exatamente isso, é o fator para ter atenção. Ah, meus pais, meus avós, meus tataravós, essas coisas assim, tiveram câncer, é só uma questão de ter atenção, não é uma sentença, não quer dizer que você vai ter o câncer, que seus filhos vão ter câncer. Eu sempre perguntei isso para os meus médicos: e se eu tiver um filho, ele vai ter câncer? E não tem nada a ver. A prova é: meus pais, os meus tios nunca tiveram câncer de osso ou um sarcoma específico. Ok, Lucas, então, a que ponto chegamos? A conclusão é que a gente vive num mundo moderno em que a velocidade é exponencial. Quer dizer que cada vez mais rapidamente a gente perde o controle. A gente não sabe mais o que a gente está ingerindo, respirando, comendo. A influência dos eletrônicos, das ondas, da internet, da energia, a gente perdeu esse controle. E é claro que isso vai influenciar a saúde pública, né? O índice de câncer é a prova disso. O que a minha experiência me mostrou? Olha, é difícil, é triste falar de câncer, é complicado eu estar aqui, sempre expondo minha vida falando de câncer, mas eu acho que é importante, é isso que eu tenho para mim, que é importante falar do câncer, é importante falar sobre essas influências, é importante falar do que está acontecendo. É um fato, as pessoas mais jovens estão tendo câncer, mais do que antigamente pelo menos. Graças a essa minha experiência, que apesar de muito triste, me fez me conscientizar do meu corpo e como a saúde é frágil, a saúde humana é frágil e como a gente precisa prestar atenção, cuidar. Minha conclusão final é: eu gostaria que todo mundo pensasse o que a gente poderia fazer. Pequenas coisas, por exemplo, na alimentação. Se você souber da proveniência da sua alimentação, o que você está comendo, é melhor do que você comer uma coisa que você não tem proveniência, que você não sabe a proveniência, desculpe, um industrializado, poluição. Se a gente conseguir cuidar pelo menos da nossa parte, já faz uma grande diferença. A gente não sabe o tanto de influência de plásticos, por exemplo, no nosso mundo. Fazer exercícios é como eu estou tentando agora. Eu vejo a falta que faz fazer exercício e quão bom para o nosso corpo é isso. E é isso. Cuide de você, cuide dos seus próximos, pequenos passos sempre, mas sempre fazendo. Esse é o mais importante. E a conclusão que eu queria deixar. Muito, muito obrigado se você chegou até aqui. Eu espero que compartilhar esse momento aqui comigo te trouxe uma paz, uma reflexão e a gente está junto para enfrentar. Então, por favor, se você conhece alguém que passa por isso, ou alguém da família, ou algum conhecido, você pode compartilhar esse vídeo com a pessoa e deixa um like ou comente. Só assim eu consigo saber se estou atingindo pessoas, ajudando, compartilhando aqui a minha vida. O like é de graça, compartilhar é de graça e assim eu fico sabendo e dá mais motivação para continuar aqui com vocês. Então, muito obrigado e vai ter alguns outros vídeos para vocês por aqui. Tchau, YouTube.